Olá pessoal, hoje estou com a primeira parte de agentes SCP, e pessoal, essa foi uma teoria bem complicada de fazer, pois o verso de SCP não segue uma história fixa ou canônica e muito menos um personagem principal diferente dos animes que temos visto no canal. Mas mesmo com essas dificuldades, eu me empenhei em fazer a melhor teoria possível. Então se puderem deixar o like, comentarem e se inscreverem no canal eu agradeceria muito. Então sem mais enrolação, bora pra teoria. A nossa história começa dentro de um enorme prédio que ficava no meio do oceano, e dentro desse prédio que parecia mais uma fortaleza, havia um enorme subsolo que era o dobro do prédio acima em altura e largura. Mas isso não era nada impressionante se comparado com as dezenas de laboratórios, salas de pesquisa, corredores, andares, áreas recreativas, salas tecnológicas, equipamentos militares, mas tudo aquilo era apenas 50% daquele gigantesco subsolo. O que mais impressionava eram os outros 50%, que era apenas uma quantidade extremamente massiva de celas de contenção. E em meio a essas celas havia uma que estava recém-ocupada por um jovem rapaz. Ele tinha por volta de 1,80 de altura, olhos claros, cabelos castanhos e um bom porte físico. Ele parecia meio desorientado. Então ele fala: "Droga, o que aconteceu? E por que estou trancafiado nessa cela? E por que meu ombro dói tanto? Será que eu entrei em alguma briga e acabei sendo preso? Ou por acaso eu acabei sendo atropelado por algum carro e vim parar no hospital?" Mas enquanto o jovem rapaz se questionava o que havia acontecido, a porta da cela se abre e de fora dela entra um homem com uma prancheta em sua mão e fala: "Olá, então. Eu me chamo Art, e sei que você deve estar um pouco confuso e curioso de como veio parar aqui, e nisso você não precisa se preocupar, eu responderei todas as suas dúvidas. Mas antes de tudo eu preciso que você me responda apenas uma pergunta. Tudo bem pra você?" Ethan fala: "Tudo bem." Art fala: "Legal, então você consegue se lembrar o que aconteceu ontem às 9:30 da noite?" "Bem, eu não sei porquê, mas não consigo me lembrar com bastante clareza do que aconteceu ontem. Eu apenas tenho alguns clarões sobre uma máscara e de uma forte dor no ombro. Depois disso eu não me lembro de mais nada." Incrível, você consegue se lembrar de alguns acontecimentos de ontem mesmo tendo sido aplicado um amnésico em você recentemente. Isso prova que você tem resistência a eles, sem sombras de dúvidas. Você é um humano anômalo. Claro, eu já sabia disso pelos acontecimentos de ontem, mas é sempre bom conferir. Agora só falta te dar uma numeração de SCP. Art, que história é essa de amnésico, anômalo e SCP, e o que aconteceu ontem? Ah, desculpa, eu acho que só te deixei mais confuso. Bom, tudo começou ontem à noite. Nós estávamos conduzindo um experimento com o SCP-035, e já que perguntou o que é um SCP, não é nada mais que uma abreviação para as palavras segurar, conter e proteger. Bem, mais voltando, o SCP-035, mais conhecido aqui na Fundação como a máscara de porcelana possessiva, bem a anomalia que esse SCP causa, e uma espécie de controle mental que faz com que qualquer pessoa que entre em contato visual com a máscara tenha uma vontade incontrolável de colocá-la. Então nós estávamos querendo saber até que distância vai o controle mental do SCP-035, então colocamos um funcionário de classe D na sala de contenção da máscara. Mas assim que o funcionário de classe D pisou na sala, ele foi imediatamente controlado e acabou colocando a máscara. É aqui que o problema aconteceu. Quando alguém coloca o SCP-035 no rosto, ele acaba tomando controle do corpo da pessoa. E não só isso, ele também aprimora as capacidades físicas de quem ele controla em um nível absurdo. Então não foi difícil para ele escapar e matar quem estivesse o impedindo. Então ele acabou conseguindo fugir da fundação e foi para a cidade mais próxima. E tudo isso nos leva até você, um jovem que por acaso estava andando à noite perto da costa da praia.
praia e foi o primeiro a ter contato visual com o SCP, que provavelmente logo te viu como uma ameaça. Bem, a parte da praia é só uma teoria minha, já que quando os agentes da classe B chegaram lá, eles disseram que o funcionário de classe D estava morto e a máscara estava em pedaços, e você estava consciente, mas com um ferimento bem grave no ombro. Mas eles disseram que logo o ferimento se regenerou em questão de segundos. Bom, e foi tudo isso que aconteceu até agora, claro, tirando o teste dos amnésicos. Isso é algum tipo de piada? Por que você acha que eu acreditaria numa história dessas? Bem, o que eu estou te dizendo é a mais pura verdade. Mas já que não acredita, eu posso trazer uma pessoa aqui que vai te fazer mudar de opinião rapidamente. Só espere aqui por alguns segundos. Tudo bem, eu espero, mas acho muito difícil me convencer de qualquer coisa que você falou. Tudo bem, espere e verá. Então um tempo se passa e Art volta com uma garota e fala: bem, então, essa é a minha pessoa que eu falei, que te convenceria. Ela também é uma humana anômalo assim como você. Aí, qual é a anomalia dessa garotinha? Ei, idiota, quem você está chamando de garotinha? Para sua informação, eu tenho mais de 115 anos e meu nome é Mia, a capitã do Esquadrão Alfa dos Agentes Talmiel. E assim acaba a primeira parte de Agente SCP Operação Talmiel. Então muito obrigado a quem chegou até aqui e tchau.